A amiga da minha mãe. Sempre fui interessada pelo mundo sobrenatural, desde criança, apesar de ter visto algo inexplicável apenas uma vez. Minha mãe, tias e irmãs são muito sensitivas. Minhas irmãs não gostam desse lado delas e preferem fingir que não possuem o dom. Eu e minha mãe, entretanto, somos fascinadas e conversamos bastante sobre o assunto. Tenho uma imensidade de histórias e escreverei aos poucos. Essa história aconteceu com minha mãe. Ela tinha uma amiga muito querida, a Lourdes. Elas sempre brincavam uma com a outra, dizendo que a primeira que morresse viria visitar a outra para contar como era do outro lado. Algum tempo depois, Lourdes acabou morrendo em decorrência de uma doença. Dias depois do funeral e enterro, minha mãe estava deitada, quase adormecendo, e sentiu um vento somente no seu quarto. Ela, ainda de olhos fechados, sentiu alguém chegando perto dela e soprando perto do ouvido. Algo que ela e a Lourdes costumavam brincar em vida. Ela disse que seu cabelo chegou a cair no rosto quando isso aconteceu. Ainda de olhos fechados, minha mãe disse que já sabia quem era e o que queria. Era a Lourdes. Ela não abriu os olhos de maneira alguma. Disse que na hora lembrou-se da promessa das duas, mas sentiu um medo absurdo. Daí a minha mãe disse: Lourdes, sei da promessa que fizemos, mas não estou preparada para te ver, e nem quero. Se quiser conversar comigo, venha apenas em sonhos, tá bom? Minha mãe é espírita, encaminhou Lourdes para outro lugar, pois ali não era o lugar dela. Isso tudo sem abrir os olhos de jeito nenhum. Acabou adormecendo. Algumas semanas depois, ela sonhou com a amiga. O sonho foi cheio de simbologias. Lourdes pedia a minha mãe que fosse lhe dar um abraço próximo de uma porta, dentro de um quarto. Minha mãe a abraçou, mas cada um dentro de um cômodo, separadas por essa porta, ou seria um portal. Lourdes tentava puxar minha mãe, mas ela interrompia, dizendo que não poderia passar dali, e ela sabia disso. Ela, que até então estava sorrindo, começou a chorar muito, que estava com saudades para minha mãe ir com ela. Minha mãe, nessa hora, sentiu um pavor imenso, dentro do sonho, porque Lourdes não parava de puxá-la para o outro cômodo, e nisso, a minha mãe acabou acordando completamente apavorada. Ela rezou muito para a amiga, mas continuou tendo outros sonhos ruins, nos quais havia muito triste. Depois de um tempo, com minha mãe sempre orando pela amiga, os sonhos cessaram e minha mãe parou de sonhar com a Lourdes. PS. Também nasci em 2/11. Acredito que esse nosso entusiasmo com o sobrenatural seja esse nascimento numa data tão peculiar. Esse relato foi enviado lá no Instagram pela Janaíla. Bom, vou ler para vocês um relato que eu recebi no e-mail. A moça não quer ser identificada e eu não consegui nomear esse relato, então vamos lá. O primeiro: eu tinha uns 3 anos de idade, eu olhei para o vidro da janela do meu quarto que dava para uma parte do quintal onde havia roseiras. Acenei sorrindo e dizendo: A minha bisa! A minha progenitora disse brava, com medo: O que é isso, menina? Era uma manhã clara, e eu lembro nitidamente até hoje, mas a minha bisavó tinha acabado de morrer. O segundo relato: eu sempre tive pesadelos, nos quais o meu cobertor era a capa do diabo. Ficava com frio por medo de pegá-lo de volta. Às vezes tomava coragem e corria para bater na porta do quarto dos meus progenitores. Gritava, chorava, esmurrava, mas eles nunca abriam. Com o tempo, parei de ter esse pesadelo. O terceiro relato: minha progenitora é narcisista patológico e estava me infernizando demais. Nessa época eu estava com os nervos em frangalhos, mas também, digamos, com as antenas muito atentas. Certa vez saí de casa para descansar minha mente e, em determinado momento, ouvi barulhos de metais. Prestei atenção e parecia que alguém mexia nas minhas joias. Incrível, eu estava fora do prédio, mas o som era completamente nítido. Bom, eram poucas joias, mas naquele tempo eu tinha pego, pois eram da parte negra da minha família, por parte de pai, que são bem de vida. Resolvi voltar para casa e quando cheguei, a minha progenitora tinha acabado de pegar as minhas joias. Estava fechando o armário, com elas nas mãos. Ela se assustou ao me ver e eu disse que me avisaram e a chamei de ladra. E a partir daí, eu não fiz mais questão dessas joias. Último relato. Esse acontecimento, até hoje eu tenho dificuldade de entender, mas aconteceu.
Ainda na época dos relatos anteriores, no quarto da minha progenitora tinha um ventilador de teto, o qual ela nunca ligava por ele ser velho e ela tinha medo dele cair. Um dia, ele simplesmente ligou sozinho e na velocidade máxima. Ela, como pessoa cara de pau sem limites, me chamou para mostrar que não conseguia desligá-lo. E a boba aqui ainda foi lá ajudá-la. Fui com ela até a caixa de força, desliguei a energia do quarto e nada do ventilador desligar. Olhei para ela e disse: Viu? Continue mexendo comigo. E mostrei a ela que o ventilador não desligava. Foi muito engraçado os olhos dela de pavor. Eu falei fingindo que acreditava no que dizia, mas foi só por diversão mesmo. Mas também não sei se eu estava errada. Ou é coisa de energia mesmo, que estava tão intensa e pesada que, sei lá, os objetos elétricos dão pane. Só sei que aconteceu assim. Esses foram os relatos enviados pela pessoa anônima no e-mail. A entidade agressiva. Gostaria de compartilhar algumas experiências que tive, sendo a maioria delas quando eu ainda era criança, até a adolescência. E mesmo depois de adulto, atualmente tenho 30 anos, e tendo me tornado um pouco mais cético, algumas coisas acontecem e me deixam na dúvida se foi o auxílio de alguma entidade próxima a mim, sorte, instinto ou apenas poder de observação. Em todo caso, vou compartilhar algumas. Antes de mais nada, preciso dizer que, de acordo com a minha tia, que é espírita praticante, eu sou muito sensitivo e tenho grande facilidade em ver, sentir e até me comunicar com entidades. Mas confesso que nunca tentei desenvolver esse meu lado, apesar das recomendações dessa tia. Os 2 primeiros que quero compartilhar aconteceram na minha infância, com uma boa distância um do outro. Minha família morava em Cachoeirinha, em Pernambuco. Minha mãe havia se casado com um homem cuja família sempre mexeu com o espiritismo, mas até onde sabemos, mexiam de forma ruim. Certo dia eu estava com meu irmão recém-nascido no colo. Eu tinha por volta dos meus 7, 8 anos. Eu o colocava para dormir, enquanto o meu ex-padrasto dava um prego na barra de sabão. Lembro de estar com raiva, já que ele não se dava ao trabalho de cuidar do próprio filho. E eu o xingava em pensamento. Quando meu irmão enfim dormiu, fui colocá-lo na cama, porque eu não conseguia colocar ele no berço, pois eu tinha medo de deixar ele cair. Quando fui para o quarto, eu subi bem devagar na cama, primeiro um joelho, depois o outro, com calma e sem pressa, para não acordar meu irmão. No momento em que eu fui colocar ele na cama, senti um empurrão, 2 mãos em minhas costas. Lembro disso como se fosse hoje. Eu caí para frente, deixando meu irmão cair. Mas como foi no colchão e eu tinha deixado uns travesseiros para servir de encosto, ele não se machucou. Apenas acordou e começou a chorar. Eu fiquei assustado. No mesmo instante, olhei para trás, tentando ver quem havia feito aquilo, mas não tinha mais ninguém comigo em casa, além do meu irmão, bebezinho e meu padrasto. Voltei para a sala com meu irmão, contei o que tinha acontecido e o meu ex-padrasto apenas riu e continuou assistindo TV. Parando para pensar agora, lembrando do sorriso que ele deu, era como se ele soubesse de alguma coisa ou tivesse imaginado o que poderia ter feito aquilo. Ah, lembrei de um detalhe. Como eu disse, a família dele mexia com espiritismo. E não lembro bem o motivo, mas sempre tínhamos que deixar um tipo de oferenda. Comida, bebida, doces em casa, sempre no mesmo cantinho, para uma entidade que eu realmente não recordo quem era. A segunda vez em que algo parecido aconteceu, eu já tinha uns 11 anos, mais ou menos, já estava morando aqui em Natal. A casa em que estávamos pertencia à finada mãe do meu ex-padrasto, que havia falecido há pouco tempo, coisa de semanas no máximo. A irmã do meu padrasto, que era mais ativa com os espíritos, ativa a ponto de conversar com eles. Ela veio morar com a gente aqui na cidade. A casa era até grande, tinha um bom terreno, mas apenas 2 quartos. Sendo assim, a minha mãe, o padrasto e meus irmãos, ganhei uma irmã no espaço de tempo entre um relato e outro. Ficaram em um quarto e a irmã do meu ex-padrasto e os filhos dela ficaram em outro. Eu acabei ficando no sofá da sala. Gostava e gosto muito de assistir filmes e séries. Então, assim eu poderia dormir mais tarde assistindo filmes. Eu lembro que nesse dia em específico, o clima na casa não estava muito bom. Havia tido algum atrito entre mim e meus primos, coisa de criança. À noite, após todos irem dormir, fiquei assistindo a um filme.
O filme acabou e fui dormir. A gente sempre tinha que deixar uma luz acesa em casa, que nesse caso era da cozinha. Fui dormir, me cobri no sofá até a cintura, fiquei de costas para a sala. Quando comecei a pegar no sono, eu senti um tapa muito forte nas minhas costas. De imediato, eu me virei, até caindo do sofá, sem entender o que estava acontecendo, pensando que seria o meu ex-padrasto em mais um dos episódios dele, em que ele bebia e ficava violento. Mas quando olhei, não tinha ninguém. Não tinha como alguém me bater e se esconder. Levantei e fui correndo procurar quem tinha feito aquilo, mas todos estavam dormindo. Fui até minha mãe, acordei ela, falei o que tinha acontecido, mostrei as minhas costas e ela disse que realmente tinha marca da palma de uma mão, como se tivessem dado um tapa de verdade. Esse acontecimento gerou mais atritos entre as duas famílias, pois minha mãe ficou pensando que algum deles tinha me batido na covardia. Esses relatos foram enviados no e-mail pelo William de Natal, Rio Grande do Norte. A despedida de meu pai. Nasci na cidade de Miracatu, no Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo. Meus pais moravam numa cidade vizinha chamada Juquiá, e só nasci em Miracatu, porque quando minha mãe foi dar entrada no hospital para o parto, o plantão do médico estava terminando e ele sugeriu para minha mãe que fosse para Miracatu, tendo em vista que naquela madrugada não haveria médico plantonista e ela ficaria sob os cuidados das enfermeiras. Meu pai trabalhava numa empresa de instalação de postes e redes vivas de eletricidade em áreas remotas ou rurais. Perdi meu pai para um câncer quando eu tinha 4 anos. Até essa idade eu morei na cidade de Juquiá. É importante citar isso porque o primeiro relato que tenho se passa dentro destes 4 anos. Morávamos em uma casa bem grande. Éramos eu, 2 irmãos, minha mãe e meu pai. Às vezes, um funcionário da empresa, o gordo, dormia na minha casa, visto que era motorista e braço direito de meu pai. Devido à doença que assolava meu pai, esse funcionário nos ajudava com diversas tarefas, pois meus pais viviam no hospital da Unicamp, onde o tratamento da doença acontecia. Bom, dessa época, me lembro vivamente de uma coisa que acontecia. Como eu era muito pequeno, lembro de minha mãe me colocar em sua cama para dormir à tarde. Eu devia ser muito pequeno. O ponto é que eu me lembro de sempre ver um rapaz ou menino me olhando quando eu estava deitado ali. Não sei ao certo se estava acordado, ou se eu acordava, ou se era um sonho. Se era sonho, este se repetia constantemente e sempre da mesmíssima forma. A pessoa tinha um rosto arredondado, os olhos castanhos bem claros, quase cor de mel, olheiras amarelas ou roxas bem profundas, um cabelo meio que em formato de tigela e bem, mas bem escuro. Esse cara ficava ao lado da cama e se aproximava para me olhar e sempre sorria. Por que eu me lembro disso, dessa pessoa X? É engraçado porque quando eu conto isso para minha mãe, ela diz não saber quem é a pessoa que me observava em sua cama. Apesar de contar que coisas ocorriam naquela casa, mas essas coisas eu vou deixar para ela contar em outra oportunidade. Assim a riqueza dos detalhes será maior. No dia do falecimento do meu pai, minha mãe estava com ele no hospital da universidade. Meu pai faleceu no hospital. Eu estava em Juquiá, com o gordo. Estávamos no único supermercado da cidadezinha quando, segundo o que minha mãe conta, porque eu não me recordo disso, eu disse ao gordo que estava vendo meu pai e que ele estava acenando para mim. Mas como dito acima, meu pai faleceu ou já havia falecido naquele dia. Importante dizer que minha mãe soube da história através do gordo, que presenciou tudo e contou a ela. A sombra de chapéu. Depois que meu pai faleceu, eu e minha mãe nos mudamos para a cidade de Rio Claro, onde minha família materna e paterna moram. Há um horto aqui chamado Floresta Estadual Navarro de Andrade. Esse senhor Navarro era barão e criou esse horto para a construção das ferrovias da Companhia Paulista de Ferrovias. É um parque enorme com eucaliptos do mundo inteiro, que eram usados nas linhas férreas. Esse lugar e a cidade em si tem uma história riquíssima de abolição da escravatura, pois que o barão era abolicionista, mas também tem histórias de escravos que sofreram ali, tendo em vista que era a ordem social da época. Eu tinha uns 18 anos.
Eu e meus amigos nos reuníamos num posto de gasolina que ficava próximo a este horto. A galera do rock and roll se encontrava nesse lugar. Uma noite, eu e mais 4 amigos resolvemos ir para o horto. E isso já era por volta de 1 da manhã. Estávamos em 3 homens e uma moça. Importante dizer que fomos andar lá dentro e não fazer coisas erradas, tá bom? Há um lago nessa floresta, onde as pessoas ficam quando visitam. Ali há o casarão do barão. Da entrada da floresta até esse lago, você anda por aproximadamente 40 minutos. Enfim, quando estávamos indo embora, e isso já por volta das 4 da manhã, meus 2 amigos foram se distanciando à minha frente, enquanto eu e minha amiga ficamos para trás. Numa determinada altura do caminho, os 2 pararam para nos aguardar. Nesse momento, vimos um farol de carro que se aproximava. Eu e minha amiga entramos no meio de um bambuzal que há no caminho, na esperança que o motorista não nos visse. Esforço inútil. Era uma viatura do canil da Polícia Militar. A base do canil ficava dentro dessa floresta. Nos escondemos e observamos que a viatura parou. E um dos policiais conversou com nossos amigos que nos aguardavam. Logo, os policiais seguiram o caminho e nos viram. Eles até tiraram sarro da gente. O fato é que, quando saímos do bambuzal, olhamos para os 2 que nos aguardavam e vimos uma terceira pessoa, alta, magra e de chapéu. Importante dizer que onde os 2 pararam era uma espécie de guarita e havia uma cancela ali perto, ou só a estrutura da velha cancela de uns 200 anos, mas ela não era mais alta que uma pessoa. Poderia ser uma ilusão de ótica, já que no escuro nosso cérebro cria imagens inexistentes, mas nós 2 vimos exatamente a mesma coisa. Tem umas casinhas ali próximo e acreditávamos ser um morador local. Bom, essa tal pessoa sumiu. Alcançamos nossos amigos que estavam a uns 60 metros da gente. Quando nos aproximamos, perguntamos quem era a pessoa que estava com eles e a resposta foi que não havia ninguém além deles ou além da polícia que passou por eles. Não foram abordados, nenhum policial desceu da viatura e nenhum morador local se dirigiu até eles, nenhum ladrão ou nenhum desocupado como a gente. Apenas os 2 e aquela sombra em forma de pessoa que estava ali com os 2. A sombra que se mostrou idêntica para mim e para minha amiga. Se somente eu tivesse visto, eu teria ignorado por tender a ser mais cético. Mas 2 pessoas viram e comentaram a mesma coisa um com o outro. E não tinha ninguém ali, além dos meus 2 amigos. O sorriso. Em 2016, eu fui morar em Curitiba para trabalhar num famoso restaurante da cidade. Nessa época, desenvolvi síndrome do pânico devido a 2 assaltos um pouco violentos que sofri em menos de 2 semanas. Portanto, pode ser que minha mente tenha criado a visão que tive na noite do fato. Fechávamos o restaurante bem tarde, entre 2 e 3 da manhã, e íamos em grupo para casa. Nosso caminho passava pela Praça dos Calçadões da 15 de novembro, no centro de Curitiba. Nessa noite, tomado por um medo irracional de ser assaltado novamente, quando passávamos pela praça, observei um grupo de homens sentados no centro dela, ali nos bancos, e por todo o caminho que fizemos, fui olhando para eles, para ter certeza de que não viriam em nossa direção. Nesse momento, uma dessas pessoas que estavam de lado para a gente virou a cabeça. Ela estava com um moletom de capuz que lhe cobria a cabeça. Por estar escuro, não consegui ver o rosto da pessoa, mas vi algo que não sei o que era. Não havia face, mas um rosto largo, muito largo e grande. Os olhos eram avermelhados e enormes. A distância era uns 40 ou 50 metros, o que me dificultava enxergar o rosto de alguém, ainda mais à noite. Aquele sorriso e aqueles olhos tomaram meu corpo num medo que eu não havia sentido até aquele dia. Meu corpo inteiro tremia. Por toda a travessia da praça, eu encarei aquilo e aquilo me encarou. Um olhar malicioso, maldoso, um olhar de quem observa uma presa. De novo, pode ser que minha mente, que já estava em situação de alerta e medo, tenha criado aquilo. Costumo ser mais cético em relação a essas visões e aparições. Não por não acreditar, mas porque podem ser diversas coisas, além de algo sobrenatural. Mas eu não sei o que foi aquilo. Será que meu cérebro teria criado um medo tão feroz dentro de mim? Pode ser que sim.
Eu não sei bem o que pensar sobre isso. O que eu sei é que aquilo foi muito real. E eu não consigo esquecer daquele sorriso e daquele olhar que parecia estar sedento. A Gata Preta. Isso deve ter acontecido em meados de 2014 ou 2015. Morava com minha mãe e meu padrasto na casa que moramos atualmente. Tínhamos uma gatinha preta chamada Ravena. No dia do acontecido, eu estava em casa apenas com ela. Eu estava deitado no sofá da sala, que fica de frente para a TV, que estava desligada. De repente, essa gata levanta as orelhas e começa a olhar congelada para a porta do meu quarto. O curioso é que o aparelho de DVD se ligou sozinho e abriu a bandeja onde se coloca o disco. Eu achei aquilo mais engraçado que amedrontador, porque não acreditei que aquilo estava acontecendo. Naquela hora eu até ri, mas foi com respeito. O vulto branco. Após retornar de Curitiba aqui para o Rio Claro, no interior de São Paulo, comecei a trabalhar como chefe de cozinha numa tradicional choperia aqui da cidade. A cozinha era pequena e minha equipe era formada por uma senhora que trabalhou por lá por 25 anos. Se aposentou na casa e fazia uns bicos aos fins de semana. Era noite de quinta-feira e eu estava trabalhando sozinho. Cozinha pequena e muito quente. Eu estava na pia lavando as louças quando, à minha direita, pela visão periférica, vi uma luz branca que saiu da parede e passou atrás de mim. E a cozinha ficou fria. Nosso erro é sempre olhar para os vultos, tentando enxergar o que se trata, né? É um movimento involuntário. Quando eu conto isso para alguém, dizem que era um anjo, espírito bom e um monte de coisas. Eu não faço ideia do que era. Se fosse só um vulto, não teria dado bola, porque vejo com frequência e sempre levo para o lado mais racional possível. Pode ser ilusão de ótica, pode ser meu cérebro pregando uma peça, mas a cozinha em funcionamento extremamente quente, ficar fria de uma hora para outra, foi no mínimo curioso. Tem mais um relato que acho meio bobo, mas vamos lá. Estávamos em casa, eu, minha mãe e minha avó, que mora conosco. Estávamos de saída. Entrei rapidinho para ir ao banheiro e quando acendi a luz, vi uma bolinha de luz cair. Chamam isso de espectro. Em tese, é a forma natural de um fantasma. Geralmente, ela cai do meio do ar. Não significa muita coisa. É uma bola de energia ou ectoplasma, chame como quiser, que até onde a parapsicologia ou a metafísica explicam, é essa forma natural de um fantasma. Isso foi bem curioso, no mínimo. Só mais um que eu acabei de lembrar. Tem um casal de amigos que possui uma chácara. É da família do meu amigo, que se chama Rafael. Íamos com uma certa frequência para nadar e ficarmos por lá. Em um determinado dia, estávamos em 5 pessoas. O casal de amigos, a irmã da esposa do Rafael, eu e uma namoradinha da época. Eu e essa namoradinha estávamos na cozinha. Eu estava sentada na cadeira ao lado da mesa e ela sentada no meu colo. Estávamos ali conversando e nos beijando quando ouvimos um barulho de salto alto no andar de cima. Sabíamos que os donos da casa estavam na piscina. Não sabíamos onde a cunhada do Rafael estava, por isso pensamos que poderia ser ela. Mas não havia motivos para ela estar de salto alto ali naquele momento. Até comentamos que poderia ser ela, que talvez fosse sair, sei lá. O engraçado é que ela apareceu justamente no exato momento que comentamos isso, um espaço de tempo de segundos. Não daria tempo dela descer e chegar ali onde estávamos. Mais um detalhe, ela estava de biquíni e descalça. E os passos continuaram no andar de cima. Nesse momento, os donos da casa vieram até a cozinha para pegar cerveja e ouviram um barulho e comentamos. O Rafael disse que acontecia com frequência e que o motivo poderia ser os móveis da casa, que eram todos de antiquários, o que poderia trazer uma carga energética muito forte por ser móveis antigos e a casa ser antiga também. Lá aconteceu também da porta do quarto se abrir sozinha. Uma corrente de vento, talvez? Luzes acenderam sozinhas. A casa era no mínimo curiosa. São esses os meus relatos. Quero trazer as histórias da família para vocês. Tem umas histórias bem intrigantes. Minha mãe já viu muita coisa, minha avó sempre vê. Acho que vai ser bem produtivo. Espero que tenham gostado e obrigada pela oportunidade de poder compartilhá-los. Esse relato foi enviado lá no Instagram pelo Alan Sanches.
paralisia compartilhada. Bom, gente, vou contar para vocês um relato que recebi em áudio da Michelle aqui de Palmas. Ela é conhecida minha e sabe que eu adoro esse tipo de história. Inclusive, eu já contei um relato dela aqui sobre a aparição de um cavalo no meio de uma pista na Venezuela. Bom, isso aconteceu agora. Ela estava passeando em São Luís do Maranhão, ela, o marido e um casal de amigos. Ela conta que saíram de Barreirinhas para voltar aqui para Palmas, saíram à tarde e a previsão de chegada seria às 6 da manhã. Se pegasse a estrada direto. Por volta da meia-noite, eles passavam pela cidade de São Mateus do Maranhão e eles já estavam muito cansados e sonolentos e não tinham um hotel na cidade. Daí a Michelle sugeriu procurar um lugar para descansar, por ali mesmo. Daí eles pararam numa rua paralela, BR. Ela disse que tinha umas casinhas bem pequenas e antigas lá, eu acredito que nem morava ninguém, lá por perto, e uns pés de manga. Aí eles pararam o carro lá, aí, a princípio, ela e o marido dormiram dentro do carro mesmo. Mas depois de um tempo, começou a esquentar muito. Aí o marido da Michelle pegou uma rede que eles tinham levado, estava na carroceria. Ele armou embaixo dos pés de manga e foi dormir lá enquanto a Michelle continuou no carro. Assim que pegou no sono, o marido da Michelle teve um episódio de paralisia do sono. Eu sei que é paralisia pela descrição que ela me passou. Diz que ele teve um tipo de sonho sufocante, sentiu o corpo paralisado e ele viu 2 homens se aproximando dele, um de frente, na frente, e o outro de lado. Aí ele se assustou mais ainda, Ele tentou gritar, tentou se mexer e não conseguiu, até que ele conseguiu ali, com muito esforço, conseguiu acordar. Nessa hora, ele se levantou, foi até o carro, chamou a Michelle para dormir com ele, lá na rede. Só que vocês pensam que ele contou pra ela, contou nada, Ele só chamou, vem meu amor pra cá, vão dormir aqui comigo. E ela foi, ela dormiu na rede e ele dormiu num colchonete embaixo da rede. E eu friso pra vocês, ele não contou nada pra ela. Bom, a Michelle foi e ela mal pregou os olhos e ela teve exatamente a mesma paralisia. E ela viu os mesmos homens, gente, igualzinho. A descrição, depois eles conversaram, a descrição era a mesma. Da mesma forma que o marido dela viu, um chegou de frente e o outro de lado. Ela conta que eram 2 homens jovens, ela até observou a roupa deles. Ela tentou gritar e não conseguiu se mexer, sentiu o corpo dormente. E ela disse que acordou, se deu conta de que era um pesadelo e voltou a dormir, que o cansaço estava extremo. No dia seguinte, saindo de São Mateus, uns 100 metros à frente do lugar onde eles acamparam, eles avistaram um cemitério embaixo de uns pés de manga. Nessa hora, os 2 sentiram que aqueles 2 moços que eles viram na paralisia eram espíritos e que os corpos deles estavam enterrados embaixo do pé de manga onde eles dormiram. Ela me contou isso ainda na estrada, ela estava bem impressionada dos 2 terem sonhado exatamente a mesma coisa, os 2 rapazes, a descrição deles idêntica. Bom, sobre paralisia, tem até explicação científica sobre isso, inclusive o cansaço pode ser um dos fatores que desencadeia esse tipo de sonho, Mas, gente, sonhar a mesma coisa, porque tudo bem, a paralisia, que a sensação de sufocamento, não conseguir se mexer, nem falar, e até mesmo ver vultos, é até comum, mas sonhar com a mesma coisa, isso que ficou bem estranho mesmo nesse episódio de paralisia. Bom, gente, então esse episódio interessante é um relato enviado pela Michelle de Palmas, Tocantins. E estes foram os relatos de hoje. Gostaria de agradecer aos novos apoiadores do podcast, o Felipe Ramos e a Patrícia Abud, e também o Pix da Larissa Margot e do José Maurício. Gente, muito obrigada. Para quem não sabe, o podcast ele é totalmente independente, então seu apoio é muito importante para a continuidade do canal. E se você tiver alguma história sobrenatural para contar, envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Não deixe de seguir o Instagram do podcast, que é o assustadoramente_podcast. Siga o canal do YouTube, TikTok, entre para o grupo do Telegram. E é isso, pessoal. Até a próxima quarta.